Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós iremos estudar radiciação. Então, na aula de matemática de hoje, iremos recordar aí alguns conceitos relacionados à radiciação, porque é algo muito importante também. Aplicamos bastante esse conceito quando nós vamos calcular parâmetros, por exemplo, de potência, né? Quando eu estou correlacionando uma resistência com corrente, uma tensão com uma resistência, né, para o cálculo de potência, é um exemplo aí que nós temos operação de radiciação em eletrônica, né, eletricidade, enfim. Muito bem, então para essa aula de hoje eu defini os seguintes objetivos. Eu vou apresentar os conceitos sobre radiciação, o que vem a ser, qual a definição de radiciação. Na sequência, eu vou falar das propriedades relacionadas à radiciação. E, por fim, irei exemplificar, né, através aí de operações numéricas, a utilização aí das propriedades da radiciação. Então, farei aí alguns exemplos teóricos, né, através desta aula, com a utilização destas propriedades que nós iremos estar trabalhando na aula de hoje. Muito bem. Então, conceito, né? Quais são os conceitos aí de radiciação? A radiciação é a operação matemática inversa à potenciação, enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais. A radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Uma coisa importante aqui a ressaltar é que em expressões numéricas sempre se deve começar resolvendo a radiciação barra potenciação, né? Radiciação está em verde porque nós vamos estudar hoje, potenciação está em vermelho, pois estudamos na aula passada, para que não haja nenhuma confusão no desenvolvimento dos cálculos, tá? Então, puxa, professor, já domina aqui a parte de potenciação, radiciação, eu vou fazer aqui do meu jeitão, tá? Eu garanto que vai dar certo. Você garante que vai dar certo? Ah, legal, né? Eu quero ver dar certo. Se você errar, puxa. Então você não garantiu nada, né? Se você não está garantindo, você tem que seguir os procedimentos. Até que porque os procedimentos existem para minimizarmos os erros, né? Para qualquer coisa aí que a gente vai fazer. Então os procedimentos aí de cálculo que envolvem expressões numéricas devem ser realizados da forma que foi passada aí há 2 semanas atrás. Muito bem. Notação matemática, né? Então, eu vou falar aqui da notação matemática de radiciação. Nós temos que a notação matemática utilizada para operações de radiciação é dada da seguinte forma, né? Temos aqui um modelo, né? Este aqui é o modelo utilizado para radiciação. E nesse modelo nós temos um índice, que é este carinha, esse N minúsculo. Temos o radical, que é o símbolo aqui da raiz, né? E temos o radicando, que é quem está dentro da raiz. Legal. Radicando é um número dentro da raiz, radical é a própria raiz, o símbolo, e o índice é o grau dessa raiz, se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, né? Enfim, está relacionado a esse índice. Né? Então aí nós temos o A, ele deve ser diferente de zero, né? O radicando é o número que está dentro da raiz e o índice é o número que define a ordem da raiz, conforme eu já disse, né? Então uma coisa muito importante é esse daqui, tá? Esse número dentro da raiz tem que ser diferente de zero, porque raiz de zero é zero, né? Um número aí que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar zero. Qual que é? Dá zero, né? Zero vezes qualquer coisa é zero. Então a premissa, né, para se utilizar esse modelo é que o A seja diferente de zero. Muito bem. Legal. Então exemplificando aí, né, o conceito de radiciação, temos o seguinte caso aí, ó. Dizemos que a raiz sexta de 64 é igual a 2. É igual a 2. Note que, ao dizer raiz sexta, estamos deixando claro
que procuramos um número que foi multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, um número que foi multiplicado por ele mesmo 6 vezes. E cujo resultado dessa multiplicação é igual a 64. Legal. Então, o exemplo, né? O exemplo é justamente 2 elevado à sexta, né? 2 elevado à sexta potência dá 64. Portanto, a raiz, né? A raiz sexta, 64, dá 2. Tá? Operação inversa, né? 2 elevado à sexta potência dá 64, portanto, a raiz sexta de 64 dá 2. Né? Por isso que a gente fala que existe uma relação inversa aqui entre potenciação e radiciação. E daí tem a explicação, né? Pois 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 vezes ele mesmo 6 vezes, equivale a 64. Daí nós temos que o 6 é o índice, né? Se a gente pegar aqui a parte da radiciação, o 6 é o índice. Temos aqui o 64 como radicando, que está dentro do nosso radical, né? E o 2 é a raiz, ou seja, é o resultado dessa radiciação. Tá? Então, esta radiciação gerou aqui, né, como resultado 2. Legal. Então, agora, turma, nós vamos entrar aí na parte das propriedades, né? Propriedades da radiciação, que é um tema aí muito importante, né? É necessário que vocês se atentem aí para compreender da melhor forma possível, e caso surja alguma dúvida eu recomendo que anotem, né? Anote numa folha, tablet, celular, enfim, o que vocês acharem necessário para me perguntar posteriormente. Então, propriedade da radiciação. Primeira, a raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número, tá? Então, a raiz de um número elevado a n, tá? Sendo o índice da raiz n, equivale a ele mesmo. Então, 2 elevado ao quadrado. Se eu fizer a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, dá 2. Se eu fizer a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, dá 3. Se eu fizer a raiz quadrada de 1000 elevado ao quadrado, dá 1000. Tá? Se eu fizer a raiz quadrada de 1 trilhão elevado ao quadrado, dá 1 trilhão. Então, essa primeira propriedade quer dizer isso. Segunda, índice e expoente do radicando podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Assim, dados os números reais a, n, n e p, teremos aqui o modelinho, azinho elevado a n, e temos a raiz enésima. Legal, esse caso aqui. Puxa, mas eu posso dividir por p dentro, né, aqui do radical e fora também do radical, certo? Se eu fizer isso daqui, eu não estou mudando nada. Mas, se eu quiser também, ó, eu posso fazer aí a multiplicação. Aqui não consta, mas é possível também multiplicar. Se eu quiser, eu posso multiplicar aqui por Q, né, por exemplo, N vezes Q no índice, e dentro aqui no expoente eu faço N vezes Q também, tá? Porque aqui, ó, pode ser multiplicados ou divididos, tá? O expoente aqui do nosso radicando e o índice. Eles têm que ser apenas multiplicados ou divididos pelo mesmo número, conforme foi demonstrado aqui na divisão, né? Legal. Terceira propriedade. Para simplificar a raiz de uma raiz, basta multiplicar seus índices. Matematicamente, isso pode ser representado da seguinte forma. Então, aqui, ó, nós temos a raiz enésima de uma raiz enésima do número A. Puxa, eu tenho a raiz de uma raiz, eu quero uma raiz só. Legal.
Então, pego o índice n e multiplico pelo índice m. O novo índice dessa raiz é m vezes n. Só isso. Tá? Então, aqui, se eu tivesse uma raiz sexta de uma raiz quadrada de um número qualquer aqui, pode ser a mesmo, né? Vai ser o quê? Raiz sexta de uma raiz quadrada, mesma coisa que raiz de 6 vezes 2, né? Então, teríamos aqui uma raiz com índice 12 de um número A, que pode ser 10, 15, qualquer número, tá? O que interessa para nós é que raiz de raiz é a mesma coisa que uma raiz que multiplica seus índices. Quarta propriedade, temos que a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Isso daqui é importante, hein? Então, se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, é a mesma coisa que a raiz enésima do A vezes a raiz enésima de B. Então, posso separar. Tá? Pense assim, ó. Tem aqui, ó. 36, por exemplo, né? 36 é a mesma coisa aqui. 4 vezes 9, né? 4 vezes 9 dá 36. Só que eu tenho uma raiz quadrada. Não é isso? Raiz quadrada. Legal. Ah, professor, mas eu sei que a raiz quadrada de 36 dá 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Legal, bacana. Maravilhoso. Chique, é isso aí. Mas pense o seguinte, vou usar essa propriedade aqui, ó. Vamos ver se dá certo, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 9, que equivale a 36, né? Então, eu vou fazer a raiz quadrada de 4, do número 4, que multiplica a raiz quadrada de 9, separado. Quanto que dá a raiz quadrada do número 4? 2. Raiz quadrada de 9 dá 3. 2 vezes 3, 6, que é a raiz de 36. Então, vocês já viram aí que essa propriedade aí, trabalhando com números, né? A gente vai ver depois mais passo a passo, mas já foi possível observar que essa propriedade aqui é verdadeira. Legal. E a última seria o seguinte: a raiz enésima da razão é igual à razão das raízes enésimas. Ou seja, razão é divisão, tá, turma? Falei ali de diferença, subtração. Falei de produto, multiplicação. Falei de razão, divisão. Tá? É sempre isso. Legal. Então tem aqui, ó, raiz enésima de Azinho sobre Bzinho. É a mesma coisa que a raiz enésima, né, de Azinho em cima, dividido por raiz enésima de Bzinho em baixo. Certo? Legal. Vamos fazer aqui, ó. Raiz enésima de 25 meios, né? Não, 25 meios não, vai. Raiz enésima de 25 quartos. Legal. 25 quartos, ou seja, 25 dividido por 4. Mesma coisa aqui. Raiz enésima de 25 dividido por raiz enésima do número 4. Então, raiz enésima de 25 dá 5. Raiz enésima do número 4 dá 2. Então, o resultado seria 5 meios. Tá? 5 meios, que equivale a 2,5. Certo, turma? O que vocês podem fazer é o seguinte: na calculadora, pode ser inclusive no aplicativo que eu recomendei, né, na aula passada, na aula de eletrônica, faz lá, raiz quadrada de 25 dividido por 4. E vê se chega em algo próximo aí a 2,5. Tá? Então, isso daí seria a metodologia utilizada para comprovar que isso daqui de fato é real. Assim como nós fizemos aqui em cima, aqui. Busquei aí comprovar com vocês a real aplicação aí de cada uma dessas propriedades. E eu farei isso daí de uma forma mais efetiva agora, né? Fazendo aí uma simplificação de radicais e na sequência com alguns exemplos. Muito bem, simplificação de radicais.
muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação, ou o resultado não é um número inteiro. Muito bem. Neste caso, podemos simplificar o radical. Para fazer a simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Lembrando que o nosso radical seria o cara que está dentro da raiz, certo? Então, os passos são os seguintes. Primeiro, fatorar o número em fatores primos. Segundo, escrever o número na forma de potência. Terceiro, colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência, propriedade da radiciação. Então, uma daquelas propriedades. Então, perceba o seguinte, ó. Raiz quinta de 243. Puxa, difícil, hein, professor? Cara, raiz quinta de 243. Não sei, ó. Aqui, ó. Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Difícil. Difícil, né? Essa conta aqui é difícil. Então, não sabemos de forma direta o resultado. Certo? Portanto, iremos seguir esses procedimentos. Legal. Puxa, vamos lá. Então, começar a fatorar essa criança aqui. 243 dividido por 2. Puxa, aqui é número ímpar. Por 2 já vai dar quebrado, né? E por 3, puxa. 24 dividido por 3 dá 8. 3 por 3 dá 1. 81. Bacana. 81 dividido por 3, 27. Ah, daí ficou fácil, professor. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 acabou. Chegou em 1, acabou. Certo? Legal. Então eu tenho quantas vezes aqui o número 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Ah, legal, professor. Mas e daí? Daí é o seguinte, ó. O número 243, ele equivale a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Isso daqui, nós fatoramos. Né? Fatoramos em fatores primos. Então, esse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado à quinta potência. Olha que maravilhoso agora. Raiz, né? Portanto, raiz de 243, raiz quinta, é igual a raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. Regrinha da divisão dos expoentes pelo índice. O que eu faço? Pego o expoente e divido pelo índice. O expoente é quanto? 5. Legal. Índice 5. 5 dividido por 5. Difícil, professor. Dá 1. Legal. 3 elevado a 1. 3. Acabou. Então, a raiz quinta de 243 é 3. Bacana, né, turma? Um conceitinho aí que ajuda aí a resolver problemas matemáticos. Às vezes até algum processo seletivo de empresa, conforme o colega já comentou aí, né? Pode cair um negócio desse aí. Se vocês estão espertos nesse conceito aqui, vocês conseguem resolver sem calculadora. Legal. Então, exemplos de cálculo agora com radiciação. Aqui eu já coloquei uma expressão, né? Puxa, professor, mas essa expressão tá cabulosa aí. Tem raiz, tem potência, tem soma, tem subtração. Pois é, vamos lá. Começando do início. Raiz cúbica de 8 está mais à esquerda, né? Então a gente já resolve ela. Começamos sempre pelo elemento mais à esquerda, né? Então, raiz cúbica de 8, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 dá 2. Legal. Copio o resto, certo? Puxa, professor, legal, legal. Isso daqui a gente já sabe, né? 3 ao quadrado, 9. Então, tá tranquilo. E aqui, raiz cúbica de 64. Putz, isso é meio complicado, hein? Então, vamos lá. 64 é divisível por 2? Sim, professor. 6 por 2 dá 3.
4 dividido por 2 dá 2. 32. Bacana. 32 é divisível por 2? Sim, ué. Metade de 32 é 16. Legal. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Né? 1, 1, acabou. Chegou aqui no fim, turma? 1 e 1. Parou, tá? A gente termina aqui. Legal. Quantas vezes apareceu o número 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então apareceu 6 vezes. Legal, hein? Então se apareceu 6 vezes, sabemos que... Olha que interessante. Sabemos que o nosso radicando, ele equivale a 2 elevado a 6. Tá? Ah, professor, agora tem expoente aqui, tem um índice, e se a gente dividir? Boa ideia. Aqui eu já resolvi, tá, turma? 3 elevado ao quadrado, 9, isso daqui tá tranquilo, né? Então vai ficar como? Copio tudo, né? Tudo que estava na linha de cima da expressão, ó, 2 copio, 9 também. E aqui eu faço o seguinte, expoente dividido pelo índice. 6 dividido por 3 mais 4. Legal. 6 dividido por 3 dá 2. Ótimo. Perfeito. Resolvendo aqui a potenciação, né? Sempre a primeira parte é a potenciação e radiciação. 2 ao quadrado, 4. E agora, resolvo quem? Isso aí. Quem está mais à esquerda, né? Quem está mais à esquerda, 2 menos 9. Puxa, eu tenho R$2, estou devendo 9. Se eu pagar com os 2 que eu tenho, eu fico devendo 7, né? Então, menos 7. Legal. Aí, mais 4, mais 4. Resolvo mais à esquerda de novo, né? Puxa, vou conseguir mais R$4. Minha dívida é 7. Paguei R$4 sobre o 3 de dívida. Ótimo. Não, mas eu ganhei mais R$4 aí e tal. Opa, R$4. Estou devendo 3. Pago e sobra 1. Então o resultado é 1, turma. Tá? Tudo isso daqui igual a 1. Ô louco, professor, trabalhoso, né? Pois é, trabalhoso, mas necessário para praticar aí os conceitos. Bacana. Agora tem esse exemplo aqui, ó. Esse daqui é mais completinho, hein? Cheio de raiz. Vamos lá. Começando do início, quem está mais à esquerda, 25. Raiz de 25, dá quanto? 5. Então vai ficar 2 vezes 5. Copia o resto. Legal. Aqui tem uma multiplicação, mas tem várias raízes. Então a gente tem que partir para as raízes. O que a gente pode fazer aqui? Tem uma raiz em cima, raiz de 18, raiz embaixo, raiz de 2. Eu posso colocar tudo numa raiz, não posso? Pode. Então põe lá. Raiz de 18 dividido por 2. Legal. E aqui não tem índice, é quadrado, tá, turma? Uma raiz quadrada de uma raiz quadrada, 2 vezes 2, coloco aqui, uma única raiz. Bacana. Continuando. Professor, agora ficou fácil. 18 dividido por 2, 9. Legal. 2 vezes 2, 4. Perfeito. Resolvemos a raiz, né? Primeira, raiz de 9, 3. Raiz quarta de 16, tá? Vai dar 2. Eu posso pensar assim, ó. Se eu fizer 2 elevado a 4, é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16. Então, eu poderia colocar aqui dentro dessa raiz, 2 elevado a quarta, certo? Teria 2 elevado a quarta, né? O expoente 4 aqui, eu divido da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Ficaria 4 dividido por quem está fora, que é 4 também. 4 dividido por 4, 1. Tá? Então, ficaria 2 elevado a primeira, que é 2. Agora, legal, né? Agora sim, soma, subtração e produto, multiplicação. Faço primeiro a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Menos 3, mais 2. Ficou facinho agora, né? Quem está mais à esquerda, 10 menos 3. Chegaremos em 7. E agora basta somar com 2. O resultado é 9. Beleza, turma? Então, eu sei que essa aula aí tem bastante conceito, né? Tem vários aspectos aí que vocês devem estudar, tem bastante atenção.
Mas espero que tenha ficado claro, né? E se vocês tiverem alguma dúvida aí, se for necessário, que vocês mandem durante a aula, pode já ir mandando no chat mesmo, no final da aula sempre abro a reunião, né? Como de costume, mas já pode ir mandando aí durante a aula. Daí eu chego ali no chat da reunião, obviamente que mandou, é interessante que esteja na reunião para ter resposta, né? Na reunião daí eu já passo aí pelas dúvidas que vocês forem mandando durante a aula e daí eu acredito que vai ser muito mais proveitoso. Bacana, turma? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Bons estudos. Até.